Olá, nesta aula vamos falar sobre um assunto em que vamos nos deparar muitas e muitas vezes no cuidado domiciliar, que é a recusa de cuidados. Então, o objetivo dessa aula é te ajudar a como lidar com esses desafios comuns no cuidado domiciliar e como manejar da melhor forma possível as situações de conflito. Então, através dessa aula, você vai compreender os motivos da recusa de cuidados, a promoção da autonomia do paciente, como você vai ajudá-lo nisso, identificar a gestão dos impactos que a recusa dos cuidados pode ocasionar e desenvolver habilidades eficazes na mediação de conflitos, visando promover um ambiente de cuidado mais saudável e harmônico. Então, origem dos conflitos. As relações humanas, elas obviamente não são perfeitas, nós somos pessoas diferentes, então cada pessoa é fruto das suas experiências, das suas vivências, e nós não podemos, obviamente, impor questões nos nossos relacionamentos. Então, precisamos compreender essas diferenças e saber como vamos lidar com isso. Então, se a outra pessoa não atinge nossas expectativas ou se recusa a aceitar exigências, ficamos com um sentimento de frustração. E é a partir desse sentimento que são gerados os conflitos. E como nós lidamos com isso, então? Situações de conflito no domicílio. O que nós vamos nos deparar principalmente? As situações elas vão ser diversas e irão exigir muita inteligência emocional, muita empatia, paciência, tolerância. E o que nós vamos nos deparar então é em que muitas vezes, algumas vezes, a família vai querer que você faça algo, o paciente vai querer outra coisa e você acredita que o que precisa ser feito é diferente. Então, como você media esses impasses? Como mediar essas situações? Primeiramente, o que a gente precisa fazer é compreender os motivos que estão por trás da recusa dos cuidados. Quais são as razões que podem estar envolvidas? E aí, muitas vezes a gente tem por trás dessa recusa fatores emocionais, fatores físicos e fatores psicossociais. Em relação aos fatores emocionais na pessoa idosa, é muito comum o medo, a ansiedade e a depressão. Então, esses são fatores que influenciam muito na recusa de cuidados e na qualidade de vida da pessoa idosa. É preciso que a gente preste atenção às reações, aprenda a identificar sinais e crie estratégias personalizadas. O cuidado, como já dito anteriormente, ele precisa ser personalizado e a gente precisa desenvolver a sensibilidade para entender e compreender a pessoa que está sob nossos cuidados. Então, estratégias de comunicação empática são sempre muito benéficas. A gente precisa desenvolver nossas habilidades de comunicação para auxiliar da melhor maneira possível. Então, desenvolver uma escuta atenta, usar uma linguagem muito clara, atentar-se para a comunicação não verbal também, tanto a sua como a do idoso. Então, olhares de reprovação, gestos que demonstrem com que você está irritado ou irritada, não são, obviamente, coisas que irão ajudar. Então, a gente precisa cuidar da nossa comunicação, mas também se atentar para como é essa comunicação não verbal da pessoa idosa, para que você desenvolva essa sensibilidade e tenha melhores estratégias no cuidado. A promoção da autonomia, ela é essencial. Então, nós precisamos promover a autonomia na prestação dos cuidados sempre. E isso deve ser baseado em estratégias para proporcionar escolhas, sempre respeitando a individualidade do paciente. O trabalho em equipe é muito importante na prestação do cuidado, então buscar apoio e colaboração com os demais profissionais envolvidos, isso contribui muito para que o cuidado ele seja harmônico e que a gente consiga melhores resultados na nossa atenção domiciliar. Então, conversar com a família para criar estratégias que possam diminuir a recusa dos cuidados. Sugestões de estratégia, coloquei aqui algumas para vocês, mas obviamente cada pessoa que você cuidar, você vai desenvolver suas estratégias de acordo com o seu cuidado personalizado. Então, ouvir atentamente o idoso, compreender quais são as suas preocupações, quais são seus medos e razões por trás da recusa,
mostrar ao idoso que você valoriza a sua autonomia. Então, isso é muito importante. Explicar que você está ali para apoiá-lo e para não impor as suas decisões, mas para auxiliá-lo no que ele precisa e não para ser confrontada em relação àquilo que ela deseja. Abordar a situação sempre de forma muito tranquila, evitar qualquer linguagem ou tom que possa parecer confrontador. Então, cuide muito da sua comunicação, qual é o tom de voz que você está usando, para que isso não pareça algo que confronte a pessoa que está sobre os seus cuidados. Então, o desenvolvimento da linguagem, de uma comunicação clara e empática, é sempre muito importante. Avaliar, incluir a família na conversa sempre que possível, se entender que pode ajudar. Em alguns casos, nem sempre você vai conseguir contar com a família para apoiá-lo em relação às decisões do paciente. Então, muitas vezes a família vai confrontar a pessoa idosa, não vai compreendê-la, muitas vezes por falta de conhecimento também. Então, nós não podemos julgar, mas precisamos, na medida do possível, envolver a família para que essa recusa ela seja amenizada. Então, é muito importante que a gente dê ao idoso a sensação de controle e ofereça escolhas limitadas. Então, por exemplo, você pode dizer para a pessoa que estiver sob os seus cuidados: você prefere tomar banho agora ou depois do almoço? Você prefere essa roupa ou aquela outra? Então, ofereça escolhas limitadas para que ele sinta que ele possui a sua autonomia e que nós estamos ali para auxiliá-lo. Demais estratégias: mostrar como realizar o cuidado de maneira gentil e tranquila. Então, se necessário, use demonstrações práticas que podem ajudar a aliviar o medo. Então, explique aquilo que você vai fazer sempre. Sempre fale sobre as suas condutas e explique de maneira gentil para que você consiga colaboração. Elogie e recompense o idoso quando ele cooperar. Então, muito importante o reforço positivo nas situações em que você tiver apoio em relação aos cuidados prestados. Manter rotinas consistentes podem ajudar muito o idoso a se sentir mais seguro e a aceitar os cuidados. E esteja disposta a adaptar a abordagem com base nas necessidades individuais da pessoa idosa. Mais uma vez eu reforço aqui que o nosso cuidado ele precisa ser personalizado e a sensibilidade ela precisa ser sempre desenvolvida para que a gente entenda como pensa aquela pessoa que está sobre nossos cuidados e o que funciona para que você consiga a colaboração dela. Então, mantenha um ambiente de comunicação aberta, demonstrando essa sensibilidade e demonstrando que você está ali para apoiá-lo. E ajuste os cuidados à medida que as necessidades do idoso mudam. Então, você pode iniciar a cuidar de uma pessoa e a sua necessidade ser uma, e essas necessidades irem mudando de acordo com o tempo. Reflexões importantes, retomando alguns pontos aqui da aula. Então, compreenda os medos e as inseguranças do paciente e também da família. Demonstre conhecimento e tenha paciência ao explicar seu posicionamento. Reforço aqui, mais uma vez, em que a gente precisa estar sempre estudando, se aprimorando, se desenvolvendo, para que o nosso cuidado ele seja de excelência, e isso é algo contínuo na nossa vida enquanto profissional. Entender os motivos que podem ter levado a alguma situação de conflito, reconhecer que todo ser humano ele é diferente um do outro e que cada um de nós reage de forma diferente sobre uma mesma situação. Compreender também que a família e o paciente têm um passado e que isso pode interferir nas suas relações de forma positiva ou negativa e que nós, enquanto profissionais, jamais devemos julgar. Então, aqui está uma referência utilizada. Muito obrigada e até a próxima aula.